Os irmãos podem se assentar. Passarei a leitura do Evangelho de João, no capítulo 10, versos 27 a 29. Meus irmãos, todo pastor de igreja local é, na verdade, um copastor daquele que a palavra chama de Supremo Pastor de Ovelhas. O pastor, por excelência do rebanho, é Cristo. Os pastores, a quem ele tem chamado para o cuidado prático dos irmãos, auxiliam o Senhor e a serviço do Senhor operam. Há uma promessa da palavra do Senhor, dentre tantas outras, maravilhosa, que é a segurança das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a palavra de Deus nos diz deve nos levar a responder com convicção ao inimigo de nossas almas, ao nosso próprio ser e ao mundo, que nós somos salvos, porque Cristo nos salvou. E estamos seguros para sempre, porque em Cristo nada nos abalará. Veja o que diz a palavra do Senhor. João 10, versos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Mantenham o texto bíblico diante dos olhos dos irmãos. Jesus está respondendo a um público questionador, mas não sincero. Este público que já acompanhara Jesus em tantos momentos de manifestação do poder do Senhor, continuava lidando com uma resistência interior a Jesus. Jesus fizera desmoronar o frágil castelo de crenças de muitos judeus. Jesus havia concedido a um homem cego visão renovada. Muitos conseguiam lembrar que, segundo a Escritura, ninguém poderia abrir os olhos a um cego se não fosse o próprio Deus. Mas, como Jesus fizera isso, muitos estavam em dificuldade para reconhecer o ensino da palavra de Deus. Muitos tinham dificuldade para reconhecerem Jesus como Messias, porque, reconhecendo Jesus como Messias, sabiam, teriam que confiar nele e seguir a Jesus em tudo. E eles não estavam dispostos a servir a Jesus. Eles sabiam, Jesus pedia coisas que eles não queriam fazer. Jesus abria mão de privilégios que eles agarravam com todas as forças. No seu interior havia uma luta grande. Sabemos o que ele tem feito, mas não queremos viver como ovelhas do aprisco de Jesus. Meus irmãos, segundo o que Jesus diz, não ouviam as palavras de Jesus porque não haviam nascido de novo. A palavra de Deus nos mostra que só é possível permanecer em Cristo e ter certeza de salvação para quem reconhece que Jesus Cristo é o Salvador, o bom pastor. O público a quem Jesus se dirigia aqui não podia ter tal certeza. Em Jesus estava agora se cumprindo a expectativa, por exemplo, do profeta Jeremias. Em Jeremias, capítulo 32, versos 38 a 40, é dito daquilo que Jesus viria fazer e fez. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam
todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Porque os homens que questionavam Jesus não desfrutavam da certeza de salvação e da consequente segurança que é reservada por esse bom pastor às suas ovelhas, e isso em caráter eterno, porque eles não criam de verdade que Jesus é o Messias, é o bom pastor de nossas almas. Essa resposta de Jesus, ou o ensino de Jesus, em João capítulo 10, responde a algumas questões levantadas por alguns crentes, inclusive sinceros, em nossos dias. Há crentes que têm dúvida: é possível um salvo perder a salvação? Há outros crentes que se perguntam: a ordem bíblica da perseverança dos crentes indica que é possível um crente cair da graça de Deus? Outros se preocupam com a seguinte questão: como eu posso ter certeza de que em toda a minha vida nunca abandonarei Cristo, como vejo tantos fazerem? Outrora estavam conosco aqui na igreja e já não andam mais conosco aqueles que aqui um dia estavam. Irmãos, eu quero compartilhar uma declaração do nosso irmão Wayne Grudem, teólogo excelente, que nos fala sobre essa perseverança, doutrina bíblica, que chamamos de perseverança dos santos ou de preservação dos santos. O Wayne Grudem diz assim: a perseverança dos santos, dos crentes, significa que todos os que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o fim da vida, e que somente os que perseverarem até o fim verdadeiramente nasceram de novo. Quem verdadeiramente creu em Cristo, e Cristo não se engana, por reconhecer um salvo, o declarou justificado, destinado ao céu, jamais perderá a condição de salvo, não cairá da presença do Senhor e poderá falar: sim, eu sou um salvo e estou seguro para sempre. Em primeiro lugar, irmãos, porque a palavra de Deus diz, são palavras do Senhor Jesus, que aquele que nasceu de novo persevera na doutrina de Cristo. Não tenha temor. Você nasceu de novo, porque quando a soberania de Deus, que abre o coração, juntou-se com a sua responsabilidade, que com a boca confessou que Jesus é o Salvador, e o coração cheio de crença, arrependido da velha vida, dobrou-se a Cristo, você nasceu de novo, então você está preparado para andar nos caminhos do Senhor e perseverar na doutrina de Cristo por toda a vida. Irmãos, precisamos recordar que nos foi dado o Espírito Santo no momento da conversão. O recém-convertido não aguardará um momento segundo para receber o Espírito de Deus. É impossível que alguém seja cristão sem que tenha o Espírito Santo. É impossível perseverar por um segundo sem que tenha em seu interior a ação maravilhosa do Santo Espírito de Deus. O Espírito foi dado ao crente. Portanto, se você nasceu de novo, reconheceu que é um pecador, livremente confessou que Jesus é o seu Salvador e a sua vida está nas mãos de Deus, não tenha esse receio. Você perseverará na doutrina de Cristo, porque o Espírito de Cristo te esforçará nessa caminhada. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. O Senhor não se engana. O Senhor sabe quem de verdade creu nele como Salvador. O Senhor vê o interior, ao passo que o homem vê aquilo que está por fora. E o Senhor sabe quem é dele, porque ele sabe quem verdadeiramente renunciou ao mundo e seus pecados e crê em Jesus Cristo para a salvação. Ah, eu as conheço e elas me seguem. Eu sei quem são os meus filhos. Eles sabem que eu sou o bom pastor, eles ouvem a minha voz, eles me seguem, e assim prosseguimos na caminhada. É importante que os irmãos olhem para alguns textos da palavra de Deus. Eu poderia citar
centenas deles. Mas, por conta da nossa limitação do tempo, eu quero destacar Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Qual é o agente que te leva a compreender a mensagem do Evangelho? O Espírito Santo, que te ilumina. Quem te fará continuar desejando viver na presença de Deus? O Espírito Santo, o amigo, o consolador, o ajudador, aquele que jamais abandona uma ovelha do Senhor. Vejam Judas, o verso 24, Deus usa Judas, irmão de Tiago, para dizer assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Quem é poderoso, irmãos, para nos guardar de tropeços quando somos tentados por Satanás, desencorajados por esse mundo, confrontados por nossas vontades? Existe um Deus todo-poderoso que nos guarda de tropeços. João capítulo 8, versos 31 e 32, texto tão conhecido da palavra de Deus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é que persevera? Quem é discípulo verdadeiro, nasceu de novo. E quem é discípulo verdadeiro, aquele que nasceu de novo, continuará na verdade do Senhor por toda a vida. Mateus capítulo 10, verso 22. Vejam o que o Senhor Jesus Cristo diz: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus conhece aqueles que são dele. E aqueles que são dele, apegados a ele, até mesmo sendo odiados por todos, perseverarão até o fim. Irmãos, eu fui ler o que o missionário e teólogo batista W.C. Taylor escreveu acerca desse texto bíblico aqui. Um antigo comentário escrito por ele e publicado pela Casa Publicadora Batista. Eu tenho, e claro que não vou emprestar a ninguém. Taylor diz assim: nossa perseverança nunca é perfeita, mas é o fruto, não a raiz da vida. Porque pode parecer, irmãos, que há arrogância quando falamos de perseverança em Cristo. Nossa perseverança não é perfeita não, irmãos. Nós conhecemos a palavra de Deus e quantas vezes desobedecemos ao Senhor. Nós sabemos quem é Cristo e o seu poder nós conhecemos, mas quantas vezes titubeamos em meio às lutas, às aflições. O que Taylor está dizendo é: a nossa perseverança não é a raiz da vida cristã, a raiz é a tão grande salvação que alcançamos em Cristo. A nossa perseverança é um fruto, é o fruto de alguém que foi transformado no seu interior por Cristo e ele agora está irremediavelmente apegado a Cristo e de Cristo não mais se afastará. Aquele que não persevera demonstra que um dia também não experimentou genuíno arrependimento e verdadeira fé. A palavra de Deus diz isso. 1 de João, no capítulo 2, vejam o que nos dizem os versos 18 e 19. 1 de João, capítulo 2, versos 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram
para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Não é um texto isolado. Mateus, capítulo 24, versos 11 a 14, diz-nos o mesmo. Mateus, capítulo 24, versos 11 a 14. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Há sinais na vida daquele que nasceu de novo. Meus irmãos, há frutos de que ele foi regenerado. Há evidências de crescimento de alguém que persevera na doutrina de Cristo porque renasceu em Cristo. Ele persevera em Cristo porque algo absolutamente radical lhe aconteceu. Abriram-se os olhos dele para a gravidade do pecado, para a loucura da vida sem Deus. E os olhos também se abriram para a maravilha da nova vida em Cristo. Irmãos, eu amo muito a minha esposa e não esqueço da preciosidade do dia em que nos casamos, dia 18 de setembro de 2004. Mas este não é o dia mais importante da minha vida. Amo muito os meus filhos e nunca esqueço do maravilhoso dia em que a minha filha nasceu no mês de julho e o meu filho no mês de novembro. Mas esses não são os dias mais importantes do meu viver, e minha filha e meu filho sabem disso. O dia mais importante da minha vida, e eu sequer lembro qual foi o dia, porque eu era muito criança, foi aquele dia em que pela primeira vez como criança, ouvindo uma pregação evangelística do pastor Valério Afonso Martins, eu entendi primeiro, eu estarei no inferno se eu vier a ser um homem que ama o pecado e anda no pecado. Segundo, eu entendi que o céu é maravilhoso e eu disse, eu não quero o inferno, eu quero o céu com Jesus. O dia mais importante da vida do crente é aquele dia em que ele é declarado justo porque, sinceramente, ele reconhece que é um pecador e que só em Cristo há poder para resistir ao pecado e voltar a viver segundo a vontade de Deus, como lá no princípio os nossos pais um dia viveram e por conta do pecado deixaram de viver. Hebreus capítulo 3, versos 12 a 14. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nós perseveramos em Cristo porque Cristo mudou o nosso coração. E porque o nosso coração foi transformado por Cristo, nós perseveramos. Isso não traz pânico ao crente. Se você tivesse que se sustentar, você estaria em maus lençóis. Mas você sabe a quem pertence e quem te aceitou desde a conversão a Cristo. Por isso você sabe que Ele te conduz como um bom pastor a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Quem te livra de apuros e te conduz pelo bom caminho. Por isso, meu irmão, diga com segurança, eu fui salvo por Cristo, eu perseverarei na doutrina de Cristo até o fim. Não é possível que um salvo verdadeiro se desencante de Cristo. É natural que um salvo cresça na admiração por Cristo ao longo de toda a sua vida. Olha a sua volta. Nesta igreja, pela graça de Deus, há muitos irmãos e irmãs de longa trajetória na vida cristã. Converse com eles. Eles amam a Cristo muito mais hoje do que quando um dia aceitaram a fé, segundo as palavras que Deus dá ao apóstolo Paulo. O dia vai passando, a noite é chegada. Nos apeguemos com mais firmeza ao Senhor. É a exortação da palavra. Meus irmãos, é natural que um crente
a despeito das lutas dessa vida, das tribulações enfrentadas e até ocasionalmente alguma decepção com alguma igreja local, com algum pastor aqui da terra, continue amando a Cristo de todo o seu coração. É o que Jesus diz: as minhas ovelhas, aquelas que sinceramente arrependeram-se de seguir outros pastores, as minhas ovelhas, aquelas que me amam e atendem a minha voz, as minhas ovelhas, estas ovelhas eu as conheço e elas me seguem. Para onde o bom pastor vai, essas ovelhas vão. A palavra de Deus nos leva a entender também que aquele que nasceu de novo recebe de Cristo o livramento da condenação eterna. Nós ainda estamos nesse mundo mau? Sim, mas não mais destinados ao inferno. Nós já fomos salvos por Cristo? Sim, mas ainda estamos nesse mundo perdido. É o Senhor quem nos livra amorosamente da condição de condenáveis. Verso 28, Jesus diz: eu dou a vocês a vida eterna. Irmãos, não há tradução em qualquer versão bíblica que os irmãos conheçam que ponha em xeque a declaração absoluta de Jesus: eu dou a vida eterna a vocês. Vocês não alcançaram por conta de suas obras, da tradição na qual foram criados, como os judeus que ouviam Jesus, e por isso se revoltavam com Jesus, quando Jesus retirava das mãos do homem o poder de dar a salvação, e dizia: a salvação vem do Salvador, eu lhes dou a vida eterna. O Senhor dá a quem? A quem creu nele, a quem é ovelha dele, a quem é salvo por ele. Jamais perecerão. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é segurança, irmãos. Vocês creram em Jesus? Arrependeram-se da velha vida? Foram aceitos por Cristo e receberam o Espírito dele? Jamais perecerão. Ninguém, coloquem aí Satanás, ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém roubará, ninguém sacará, ninguém tomará das mãos do Senhor. Poderia existir, irmãos, mão mais firme e poderosa do que a mão do nosso bom pastor Jesus? Não, 1000 vezes não. É por isso que devemos falar de salvação eterna, mas também de segurança eterna. Verso 29, Jesus ainda diz: meu Pai que conhece cada ovelha, que sabe quem é crente, meu Pai que me deu as ovelhas, é maior do que tudo. Como é incômodo quando um crente, inadvertidamente, começa a comparar o poder de Deus com o poder do inimigo. E aí ele vai caminhando pela rua e tropeça, e ele diz: o diabo hoje não me dá sossego. Meus irmãos, não deem ao diabo maior crédito do que aquilo que ele merece. A palavra de Deus diz que ele existe. A palavra de Deus diz que ele é sim mentiroso, sorrateiro, enganador, que ele está ao nosso derredor, buscando nos tragar. Mas, irmãos, não é possível colocá-lo em pé de igualdade com o Senhor, como nos desenhos animados. O mal e o bem rivalizando e a criança torcendo para que o bem vença. Nós já sabemos do final da história. Cristo já venceu. Não é possível que um crente viva em pânico porque Satanás faz tudo aquilo que faz. Meu Pai, que deu as ovelhas, é maior que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Como diz o lindo hino: perigos 1000 atravessei, mas a graça me valeu. Ah, irmãos, assim como alguns de vocês, houve um dia em que eu também me entristeci com uma determinada igreja local da qual eu fazia parte. E a minha tristeza era tão grande como um jovem seminarista que eu pensei que eu deveria até frequentar outra denominação. E fui conhecer um pouco de outras denominações porque eu pensei: eu não quero continuar em igreja batista. Mas Deus tratou meu coração, me fez ver uma outra igreja maravilhosa que à época me convidou para trabalhar com ela e me fez ver que a igreja do Senhor é linda, apesar de algumas dificuldades que algumas delas enfrentem. Irmãos, perigos nós atravessamos. Eu também, em algum momento, já tive dúvidas quanto à doutrina. Você não? Eu já tive. E a graça me valeu, como tem valido a você.
Aquele que nasceu de novo é livrado por Cristo da perdição. É Ele quem nos sustenta em seu poder. A salvação do crente não é demonstração da nossa força e lealdade a Deus. A salvação é demonstração do poder e do amor de Deus. É Deus quem nos protege do inimigo, nos protege do poder do pecado e, o melhor, nos protege da perdição eterna, da morte eterna. Veja o que diz João 5, verso 24. As palavras do Senhor Jesus calam forte ao coração do salvo. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, você já ouviu a palavra da verdade? Aqui cabe uma nota. Há pessoas que frequentam grupos que se identificam como evangélicos, mas não pregam o evangelho. Não foram convertidos ao evangelho. Por isso também há tantos desviados em nosso tempo, porque não ouviram a palavra da verdade. Aqui o que está sendo dito é: quem ouve a minha palavra, o evangelho. Você já ouviu a palavra da verdade? E crê naquele que me enviou. Você já creu em Deus? Tem a vida eterna? Tem. Você agora pode dizer que tem a certeza de vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Vejam Romanos capítulo 8, verso 1. Como não se empolgar com o texto que diz agora. Agora o quê? Agora que vocês são crentes. O verso anterior do capítulo 7 nos fala, irmãos, de nova vida, não mais segundo a lei do pecado. Agora que já não somos mais cativos do pecado, agora que somos salvos, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus, não há mais condenação alguma. Palavra de Deus ainda em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 6, diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira contém um precioso artigo, o artigo 6º, acerca da bíblica doutrina da eleição. É um tema, irmãos, que tem sido tratado com desequilíbrio aqui e acolá no evangelicalismo brasileiro. Recomendo aos irmãos que leiam a declaração doutrinária. Na minha opinião, é um texto excelente. E esse artigo, muitíssimo equilibrado e bíblico. Ele é equilibrado porque é bíblico. Eu destaquei apenas uma parte do artigo que é grande. E eu creio nisso, irmãos. O artigo sobre a eleição da nossa declaração doutrinária diz: a salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Você, meu irmão, uma vez salvo por Cristo, já foi retirado da rota em que o homem sem Deus está, em direção ao inferno. Agora, você está caminhando para o céu. E nessa caminhada, aquele que é o penhor para que você seja aceito no céu, te orientará para que você persevere. Finalmente, Jesus está dizendo que aquele que nasceu de novo é herdeiro de todas as bênçãos que Cristo alcançou no Calvário. Olhe mais uma vez para o texto bíblico, quando lá no verso 30, texto que eu não li, agora leio com os irmãos, Jesus diz: eu e o Pai somos um. O que Jesus está dizendo é que tudo o que ele realizou, realizou em unidade com o Pai. A obra que ele estava por consumar na cruz seria favor do Pai. Cristo realizou na cruz segundo a vontade do Pai, e ele diz isso
tudo aquilo que nós necessitamos para dizer que somos grandemente abençoados. Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, quis cumprir a missão do Pai, oferecer-se como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele em sua carne sentiu a opressão daquele momento. Jesus declarou que se fosse possível, o Pai passasse dele aquele cálice, mas não se fizesse conforme a vontade dele na carne, mas que se fizesse a vontade do Pai. Jesus então caminhou à cruz e realizou um sacrifício que é suficiente, que é vicário e é expiatório. A vida dele dada em lugar da vida de cada uma das ovelhas dele. E o sacrifício santo dele, suficiente para pagar por todos os seus pecados, para torná-lo um salvo. Tudo o que precisamos hoje e precisaremos eternamente é garantido pela graciosa aceitação de Deus aos crentes. Meus irmãos, há um texto muito conhecido da palavra de Deus que precisa ser recitado com cuidado, porque nós o conhecemos muito bem. João 3, 16 a 18. Vejam que esse versículo tão conhecido das crianças já no semear nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês se lembram do que Jesus disse? Dou-lhes a vida eterna. Todo aquele que nele crê de verdade não perecerá, já terá a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, é o que diz o verso 17, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, quem crê em Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meus irmãos, eu não posso deixar de ler Romanos 8, a partir do verso 35. Esse texto tem sido responsável, muitas vezes, por me relembrar que eu sou parte, sim, do povo mais especial da terra. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem, meus irmãos? Será tribulação? Tribulação que você enfrenta no dia a dia. Tantas vezes, como o apóstolo Paulo, você quer dizer: eu estou desesperando da vida. Ou perseguição? Perseguição crescente nesse mundo contra os cristãos. Ou angústia, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você precisa lembrar quão amado você é. Cristo morreu por você, querido irmão, prezada irmã. O amor de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vendo-nos pecadores, sendo Ele santo, nos amou até o fim. Meus irmãos, eu preciso ainda citar Colossenses, capítulo 1, versos 20 a 23. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 20, a palavra do Senhor assim nos diz: havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros também que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé,
alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A minha oração é que todos os salvos por Cristo Jesus, os meus irmãos, a família de Deus, celebrem a eterna segurança no Cristo que um dia nos acolheu, nos perdoou e nos regenerou. Tomo para mim Hebreus 13, 5, que diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Creia nisso, meu irmão. Você em Cristo Jesus foi salvo, mas nele você está seguro para sempre. Não é possível perder aquilo que está nas mãos daquele que ninguém consegue enfrentar, nas mãos da qual ninguém poderá arrebatar os verdadeiros crentes, aqueles que confessaram que só Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome dele. Vamos em pé, meus irmãos, cantar, chegando ao final desta celebração, Refúgio Verdadeiro. Esse hino, meus irmãos, precisa ser cantado com vibração, com convicção, porque um dia foi trazido das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho de Cristo Jesus. Diga mesmo com convicção: eu estou seguro, não tenho temor do mal.